certo? Eu acho que se eles tiverem inteligência, foco realmente uma questão, tá certo? Então vai ter um pouquinho de relações internacionais, vai ter um pouco de história, tanto, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Vou falar bem rápido, se alguma coisa que vocês já viram, que não precisa, para não perder tempo, pode me falar, ok? Vamos lá. A gente vai começar aqui, eu tenho encostado aqui. Tira essas cadeiras aí. Em 1648, antes um pouco, vamos lá. Se você entender o momento que nós vivemos hoje, a forma de soberania, a forma de política econômica, tá? É interessante você partir da Idade Média, certo? Porque base, as mudanças que nós tivemos após a Idade Média é que vai gerar o que nós temos hoje em termos de política econômica, tá? Principalmente a questão da crise. Então vamos lá, só lembrando, como que era a época do feudalismo, em termos de política? O que você tinha na época? Era uma fragmentação do poder político. Por que isso aí? Né? Você tinha um Estado, né, a parte territorial, existia o ente político que ficaria responsável, porém ele não tinha esse poder, né? Se você analisar o que levou à Idade Média, a gente volta um pouquinho mais, as invasões, né? O Império Romano. O Império Romano vai de 500 a.C. a 500 depois de Cristo, mais ou menos assim. Aí, qual é a consequência? Qual é a forma de política do Império Romano que vai gerar o feudalismo? Tá? Ele fala o seguinte: o Império Romano, a partir do momento que ele colonizava, ele subordinava aquele povo, aquela política, a religião, tudo na ordem romana. Tá certo? Então, nesse momento, você tinha a existência de um poder central. Tá certo? Quando cai o Império Romano, vem quem? Quem é que vem descendo lá? Os bárbaros. Né? Os bárbaros, eles tinham uma política completamente diferente. Por quê? Porque eles tinham o domínio, a força, o poder, só que eles não se preocupavam com as questões políticas, com a questão de lei. Então, cada povo, cada país, cada civilização tinha suas próprias religiões, próprios costumes e as próprias leis. Então, é isso que vai proporcionar a Idade Média, porque inexistia uma figura central. Tá certo? Isso, já passando bem rápido, esse momento do feudalismo, quem que era o único poder central? Quem era o único poder capaz de ditar certas regras dentro da Europa, principalmente, que é o berço que nós vamos seguir? A igreja. Né? Você tinha o poder da igreja. Tá? Só que em termos de soberania, que é importante para a gente, é importante para a crise, é importante para o direito, em termos de soberania, o que você tinha? Você não tinha uma noção de soberania interna. Por quê? Porque cada um ditava as regras. É isso que vai possibilitar a entrada do feudalismo. E em relação à questão externa, você estava vinculado à Igreja Católica. Então, em termos internacionais, você obedece à Igreja Católica. Em termos internos, você obedecia a várias pessoas dentro do mesmo território. Tá certo? Isso vai ser modificado através da reforma protestante. Eles vão começar a modificar isso aí. Certo? O que é importante? Por quê? A partir de 1648, acho que você até me perguntou na primeira aula, é que nós temos o marco do direito internacional. Então, em termos de história, muitos defendem que direito internacional só começa a partir de 1648. Por quê? Através de um tratado de paz, né, para celebrar a paz dos 100 anos, se não me falha a memória aqui agora, um autor, um jurista, Hugo Grosso, ele vai selar a paz através de um tratado chamado Paz de Westfália. Certo? Muito importante esse termo. 30 anos, uma das guerras da Europa, guerra dos 30 anos. Agora, o que é importante da Paz de Westfália? Pela primeira vez você vai ter o conceito que seja um Estado nacional. Antes disso não tinha essa noção de você relacionar a nacionalidade com o Estado, tá certo? Isso se inicia a partir de 1648. O que vem junto com esse momento? Vai ter o seguinte: primeira noção de soberania interna, ou seja, todos são subordinados a um ente só, que é o Estado. Então, internamente, acaba a questão do feudalismo, fica apenas um poder central, tá certo? Não preocupe muito com isso não, porque vocês vão receber quem não recebeu, tá certo? Só vai anotando assim, os extras que eu vou falando, porque vocês vão receber, tá? E o que é importante também em termos de direito internacional, a nível externo, é que eles
começam a noção de que o Estado também não estaria subordinado a nenhuma outra instituição no plano internacional. Ele era subordinado apenas ao Estado, ou seja, nível internacional, cooperação. Nível interno, subordinação. Certo? É isso que você vai ter nesse momento. Então, é a criação do Estado-nação, né, o Estado nacional. O comércio vai diminuir a distância cultural, né? O que dificultava na época do feudalismo é que, como não tinha comércio, então não havia necessidade realmente de você interagir. O comércio ele vai obrigar essa interação. E o feudalismo ele prejudica o comércio. Por quê? Porque se cada reino, cada lugar tem uma lei própria, fica difícil você comercializar. Então o comércio é que vai impulsionar essa questão da criação do Estado-nação. Centralização, né? Então é o poder único. A Revolução Francesa ela vai dar uma solidez nesse pensamento, né, que vai estabelecer aquela questão do Estado democrático de direito, né, onde onde você tem que obedecer às regras criadas pelo próprio Estado. Né? Vem a questão também da democracia. Território mais soberania, esse conceito que nós temos hoje de vincular a nossa nacionalidade à questão territorial, à questão da própria nação, também você pode colocar isso daqui. E é aí que vai surgir o liberalismo econômico. O que é o ponto principal? Né? Nesse momento de transição, tá certo? Quando o Estado ele passa a regulamentar, ou seja, somente o Estado é que pode estabelecer as regras. Só que regras são essas? São regras de direito público. São regras de governabilidade. O Estado ele se ausenta nesse momento das regras de comércio, certo? Então você tem uma separação total do que é direito público, aquele direito em que o Estado é que vai coordenar, e de direito privado, ou seja, aquelas relações de comércio. Isso fica exclusivamente com a própria atividade econômica, certo? Não tinha nenhuma interferência por parte do Estado. Bem ocupação mesmo, né? Nós já estamos na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Durante a Primeira Guerra Mundial, essa ideia ela ainda se mantém, tá certo? Você tem a ideia da separação total de direito do Estado com o direito público e a iniciativa privada por parte do direito privado, tá? Agora, o que é importante da Primeira Guerra, que a gente pode mencionar aqui depois, é o seguinte, que em 45 isso vai voltar, é que ainda inexistia essa vinculação ou subordinação, entre aspas, do Estado com qualquer outro ente internacional, tá certo? Mantém-se aquela ideia que somente o Estado é capaz de criar regras. Ninguém tem que obedecer regra nenhuma, seja, não tem OMC, não tem nada a nível internacional, nem mesmo a ONU, nem nenhuma outra instituição internacional, certo? Até chegarmos na crise de 1929, certo? O que é importante, eu acho, você saber dessa crise? Quais são as semelhanças com a crise atual? Quais são as diferenças? O que vai gerar essa crise? Cada teórico fala uma coisa, tá? Tem gente que fala que é questão cambial, tem gente que fala que é a inexistência da participação do Estado. Por que isso aí? Nesse momento aqui da crise de 29, que é a diferença